Fala turma, falar hoje aqui do Clean 11, o relatório saiu fresquinho, fundo de papel, um fundo pequeno, mas eu quero só mostrar vou mostrar algumas coisinhas aqui, bem objetivo, o vídeo tende a ficar pequeno aqui, mas mostrar como é importante acompanhar a leitura do relatório, né? Porque, quer ver só, vamos lá, fundo aqui com patrimônio de 421 milhões, um valor de mercado de 387, enfim, aqui ele fala do cenário macro, não vou me atentar a essas questões, base de cotistas ainda é pequena, né? Taxa de administração, taxa de performance. Vamos lá, olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Quanto ao clean, essa é a parte, né, que muitas vezes o investidor, quando ele investe em fundo de papel, eu não invisto em fundo de papel, né? Eu investi até 2022 para 2023, aí foi só tijolo, e já expliquei isso em outros vídeos o porquê. Ele tende a fazer o quê? A fazer essa leitura breve aqui, que é isso aqui. E, geralmente os fundos imobiliários de papéis, tijolo também, mas falando dos CRIs aqui, eles fazem essa abreviação aqui. Quanto ao clean, todos os ativos que compõem o portfólio permanecem adimplentes. Pronto. O cara leu aqui que tudo permanece adimplente, e aí o que o investidor faz? Tá show de bola, o fundo tá ok, eu não preciso mais ler o resto do relatório. E não é bem assim. Esse é um fundo ainda pequeno, ele tem poucos CRIs ainda na carteira, existe até uma certa concentração aqui dentro, mas se a gente olhar um pouquinho mais para baixo, olhar lá nos CRIs, eu sei que isso dá trabalho e tudo mais, mas se a gente descer aqui, eu separei um dos CRIs aqui que eu estava dando uma olhada, e a gente vê o seguinte aqui. Deixa eu descer, pelo menos eu tinha destacado ele aqui, né? Em algum lugar ele tem que estar. Vamos lá. Aqui. Olha só, CRI, não sei nem como pronuncia isso aqui, né? Mas vamos lá. Operação com risco pulverizado de uma carteira de recebíveis advindos de contratos de financiamento da Cashman, imagino que seja isso, por condomínios residenciais, para condomínios residenciais. Emitido em julho de 23, paga regularmente, está enquadrado em todos os índices de cobertura. Aí dá uma olhadinha que diz aqui, ó, a inadimplência é baixa. Dos 350 contratos cedidos, 3 estão inadimplentes. Convenhamos, isso aqui é baixíssimo, ponto final. Né? Não representa nada, provavelmente na distribuição do fundo aqui dos dividendos não mexe em nada, dá menos de 1% sobre os 350 contratos, mas existe uma inadimplência nesse CRI. Se a gente olhar lá em cima, que dizia o início do relatório, né, a gente vai olhar aqui que toda a carteira segue, os ativos que compõem o portfólio permanecem adimplentes. Permanece 100%, é isso. O gestor aqui está enganando, alguma coisa assim? Não, não está. É porque, de fato, isso não faz cócega aqui na receita do fundo. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, cabe a você, investidor, dar uma olhada de vez em quando dentro, de repente, de alguns CRIs ali do portfólio. Por que eu encontrei? Porque eu olhei um a um? Não, vou ser bem honesto, eu não fiquei olhando um a um ali. Mas CRIs voltados ao segmento residencial sempre são CRIs para mim que geram uma preocupação maior, principalmente quando nós temos a taxa de juros que nós temos hoje. Loteamentos, a mesma coisa, multipropriedades, eu não preciso nem falar. Então são CRIs que eu busco verificar lá dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu pego pontualmente, olho aqui e verifico. É o que eu faço. Na verdade, daí eu faço em mais detalhes lá para o meu grupo fechado, né, onde eu tenho um grupo que eu entrego esse relatório aqui todo domingo, né? Agora começa setembro, então eu entrego o relatório aqui para falar dos fundos imobiliários que fazem parte aqui do fundo, do relatório, e aí eu entrego para os meus integrantes lá do WhatsApp, né? Eles obviamente daí não precisam ficar se preocupando em ler esses relatórios. Se você quiser saber mais sobre esse grupo, eu vou te resumir aqui que ele tem uma mensalidade de R$ 79,90, é um pouco mais alta justamente para você não se incomodar. Eu me incomodo com tudo lá dentro, entrego todo domingo redondo para vocês o relatório, tá? Se quiser ter interesse e tudo mais, basta me chamar no WhatsApp. O meu link está na descrição aqui do canal. E aí você me chama e participa lá, eu começo a acompanhar os seus fundos imobiliários. Mas, obviamente, tem uma mensalidade todo mês de R$ 79,90, tá bom? Sem assinatura anual, coisa do tipo. Fica um mês, fica dois, não quer ficar, você sai e bora pro jogo, né? Então, assim, é importante ao investidor ele ia acompanhando o relatório, né? Não estou dizendo para você ler todos os CRIs. Pô, tem fundo imobiliário ali que tem 70, 60 CRIs, é inviável, né? Mas pontualmente buscar
verificar se de fato está tudo 100% adimplente. E aí aqui o fundo fala, né, de algumas movimentações que ele fez, como por exemplo, né, esse CRI Souza Cruz que ele adquiriu. Esse é o tipo de CRI muito seguro, eu entendo assim, né? Ele é o CRI aqui para o financiamento aqui, tem como o lastro aqui galpão logístico industrial, né, cuja locatária é a Souza Cruz. Então, assim, é o tipo de CRI que dificilmente apresenta algum problema. A carteira aqui, apesar do Clean, ele tem uma carteira que é composta aqui por os CRIs residenciais, 44% da carteira, pelas taxas que a gente olha, pelo duration que a gente olha aqui, é uma carteira ok, não é, né? A gente até tem aqui, ó, IPCA mais 11, ela começa a subir um pouquinho para uma carteira um pouquinho mais de risco, mas olhando os CRIs, olhando o duration, o IPCA mais 11 ali, que é a média aqui, né? É uma carteira de médio risco, eu diria assim, para o portfólio aqui do Clean 11, considerando também que é uma carteira ainda pequena, não há uma grande diversificação, né? A gente olha aqui, por exemplo, questão de concentração por CRIs, a gente vê aqui, ó, 8%, 6, 6, 6, 5, 5, 4. Então, assim, só daqui para baixo é que diminui para 3 e alguma coisa. Então, aqui eu vejo que isso aqui como uma concentração, tá? E a gente falando aqui já embalando aqui desse duration, isso aqui também é sempre importante entender e olhar, né? Você vai investir, é importante verificar no relatório como é que tá. E aqui a gente fica uma carteira bem distribuída, né? Quanto mais longo for isso aqui, mais risco tem ali na variação do título, do VP do fundo. Então esses CRIs aqui eles têm uma acessibilidade maior de juros, porque eles são um título mais longo, certo? Então quando a gente tem, por exemplo, os juros subindo, a gente vê que na marcação a mercado tem de fazer os CRIs caírem no preço secundário, né? A gente pega aqui, por exemplo, esse CRI aqui de 2 anos, a gente tem um retorno mais rápido para dentro do caixa do fundo. Então a gente recebe, eu não sou cotista do fundo, mas o fundo, seja ele o Clean ou qualquer outro, ele recupera mais rápido, seja o capital e os juros, né? Pega, por exemplo, aqui, eu deixei alguns títulos separados, aqui a gente tem, por exemplo, duration aqui de 5 anos do Pátio Malzone. Então a gente vê aqui que o saldo da curva, que é aquilo que o fundo tem para receber, e ele vai receber desde que ele carrega o título até o fim, é de 23,8. Mas percebe que na marcação a mercado é de 21,9. Aqui ele tem uma taxa de aquisição de 6,8, aqui de 7,6 na marcação a mercado. Então quanto mais longo for esse duration do fundo, mais risco ele traz ali ao fundo. Desde que o fundo carregue até o final, a tendência é de receber o que está contratado, desde que não apresente inadimplências, né? Então a gente vê que ele tem um equilíbrio aqui dentro, certo? 3 a 4 anos, 2 a 3 anos, até 2 anos, então há um equilíbrio. Majoritariamente aqui a carteira está em 2 a 3 anos, 45%. Então eu diria que está ok. Aqui a gente tem a localização por estado, São Paulo sendo o maior estado aqui, onde os CRIs se encontram, e aqui a gente vê uma concentração no segmento residencial, como eu mostrei antes, né? Em corporativo, imobiliário, logístico, e vem o resto dividindo aqui. É um fundo ainda pequeno, mas que eu diria que a gestão vem fazendo um trabalho até aqui, pelo menos, como ok, sem grandes problemas, né? Só que cabe ao cotista, ao investidor aqui, acompanhar de fato. Como é um fundo pequeno, dá para acompanhar esses CRIs no 1 a 1, eu até diria, porque percebe que ali pelo resumo, é um resumo bem objetivo, né? Então não é tão difícil assim acompanhar quando uma carteira é pequena. E aqui o resultado não distribuível, a gente tem 0,27 ainda de reservas de cotas, o fundo tem para distribuir. A receita ainda de renda fixa gera uma boa receita para o fundo, a receita de CRI 0,83, quase próximo ali o que ele vem pagando, né? Que é de R$1, ele pagou, se eu não me engano. Aqui, né? R$1, distribuiu. Então eu diria que é um fundo ok, mas é um fundo para não ter uma posição muito grande. De novo, eu não estou aqui para ficar fazendo indicação, eu não faço esse tipo de coisa, orientar, indicar, compra esse ou compra aquele, né? O que eu faço é a leitura do relatório, trago meus pontos de vista aqui sobre o que eu acho dos relatórios do fundo imobiliário, e aí você decide. E se você quer a minha opinião de fato sobre alguns fundos imobiliários, aí acesse esse relatório aqui. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Aqui dentro eu trouxe 25 fundos que eu entendo que dá para ter tranquilamente em carteira. Seja fundos com maior risco, certo?
com os mais conservadores, tanto para tijolos como para fundos de papéis, Fiagro e Agro. Então, você quer ali montar uma carteira, você define o que é o teu perfil de investidor ou investidora, você tem um perfil mais arriscado, mais conservador. Com esses 25 fundos, eu entendo aqui que são 25 fundos aí que dá para se ter em carteira, não vou dizer para o resto da vida, porque é preciso acompanhar, mas eu busquei o histórico deles desde 2008, 2009 até agora, e fui buscando aqueles que eu entendo que vieram fazendo um bom trabalho até hoje, e aqueles que também têm um período de história mais curto, mas que até aqui vieram fazendo um bom trabalho. Inclusive tem fundo de renda urbana ali no relatório, que com certeza tu imagina que vão ter esses mais falados, e não tem desses mais falados. Eu explico lá no relatório, quer dizer, tem um bem falado, tem outro que eu trago um pouco mais de risco, mas tem um ali que ainda eu não vejo muita gente comentando no mercado, tá? Alguns investidores começam a olhar ele agora, inclusive tem um canal ali de um investidor grande, canal grande, não vou citar o nome dele aqui, ele fez um vídeo ontem, anteontem, falando ali que ele botou uma tacada bem significativa nesse fundo. Agora, é um fundo que eu tenho há bastante tempo em carteira, bastante tempo não, comecei a botar ano passado, me chamou a atenção as mudanças que a gestão vinha fazendo, e entendo que é um fundo que vem melhorando bastante e ele faz parte desse relatório. Então, se você quiser ter acesso a esses fundos aí que muitas vezes analistas e casas de análise deixam de lado porque não são tão colegas ou amigos assim dos gestores, eu entendo que é um bom fundo imobiliário para diversificar a carteira, porque quando você busca investir, você tem que diversificar a tua carteira. Muita gente faz o seguinte, né? Coloca HGRU e AXF. Eles podem ser complementares, já que têm estratégias diferentes e tudo mais. Sim, mas de certa forma eles também têm imóveis muito similares, né? Majoritariamente na carteira, aqueles de renda urbana. Então o ideal é buscar essa diversificação no portfólio seu de investidor. E as pessoas acabam ignorando isso também, né? Mas enfim, o relatório está ali, está aqui na descrição do link, aqui na descrição do vídeo, e aí você acessa o relatório e custa R$ 29,90, você paga uma vez, tenho certeza absoluta aí que vai te ajudar a montar a tua carteira, tá? Então esse aqui é o resumão do Clean 11, um fundo que eu vejo que vem fazendo um trabalho ok, a gestão da BTG aqui em alguns fundos vem fazendo um bom trabalho, vejo que é um fundo aí que dá para seguir acompanhando, né? Não sou cotista do fundo, mas para quem já é, por enquanto o fundo vem fazendo um bom trabalho, e vamos seguir acompanhando. Nos próximos meses ali se vem algumas mudanças no fundo.